como precifico o meu trabalho. Este é o tema de hoje. Olá, meu nome é Kellen Caroline, sou artista, produtora e educadora. No último vídeo, vou deixar marcado por aqui, tá? Falamos sobre o custo 100 e como fazê-lo. Bem simples, bem rápido. Hoje vamos falar sobre como precificar o material que utilizo para o projeto ou para algum produto que produzo, tá bom? Normalmente, eu primeiro nomeio os meus materiais em 3 categorias. A primeira categoria eu chamo de utilizados, você pode chamar do jeito que você quiser. São os materiais que mais gasto dos meus produtos, como por exemplo, linhas de crochê e de tricô, que são os elementos principais das minhas peças. Folhas diversas, quando eu quero desenhar, fazer algum trabalho de desenho, algum print. E quadros para quando eu vou pintar. Já a segunda categoria, chamo de pouco uso, que são os materiais que eu utilizo, mas demoram até mais ou menos assim 1 ano para se gastar. Um exemplo disso são as linhas de costura, ou então os tecidos e forros das minhas bolsas, ou dos meus materiais de personagens, tipo EVA e etc. A última categoria eu chamo de infinito. Também você pode nomear do jeito que você quiser, tá bom? São os materiais que duram mais de 1 ano para utilização. Ou simplesmente eles não acabam, eles são sempre utilizados. São, por exemplo, as máquinas de costura, as agulhas e até o tubo gigante de cola que você usa pouco, é um exemplo. Cada categoria pode ser adaptada à sua utilização do material. Por exemplo, uma costureira não colocaria os tecidos da categoria pouco uso, seria logo na categoria utilizados, pois é o principal material dela para o trabalho. Assim como um designer, né, que a gente pode falar deles aqui, não colocaria o seu computador na categoria infinito, pois ele precisa de manutenção a cada 6 meses ou simplesmente um upgrade durante algum serviço. O importante é saber qual categoria vai para você. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sabendo dessas 3 categorias, vamos precificar cada uma, certo? Vamos usar um exemplo para facilitar a lição. Eu pretendo fazer, por exemplo, um urso de amigurumi com roupas de tecido. Quais são os materiais que eu vou trabalhar? Linhas de amigurumi, linhas de costura, tecido, botões, agulhas de crochetar, agulha de costura e máquina de costura, tá? Na primeira categoria, eu vou nomear a linha de amigurumi que vou utilizar para trabalhar, tá bom? Essa primeira categoria, eu normalmente coloco o preço da peça completa. Vamos dizer que eu usei uma linha de amigurumi completa para fazer o urso. Gastei R$16,90, então não tem muito o que contar. Já na segunda categoria, são os materiais que eu uso em torno de 1 ano. Não precisa necessariamente ser o material que usa 1 ano direitinho, pode ser menos. Mas normalmente eu faço uma contagem de partes. Por exemplo, para tecido, vou dizer que eu comprei um tecido por R$7,50 e só usei 1/4 dele. Aí eu divido o preço por 1/4 desse tecido comprado. Já a linha, que é uma coisa mais difícil de gastar, normalmente dura 1 ano, eu normalmente pego ela, que eu gasto R$2, e divido ela pelas 2.080 horas, que normalmente 1 ano de serviço causa. Dá mais ou menos 0,0009 centavos. Eu sempre coloco, adiciono 1 centavo aí, para não ter que fazer uma contagem tão específica, tá? E aí, caso seja um designer, eu normalmente coloco, por exemplo, computador, material de peças de PC, materiais que você reutiliza, mouse, teclado. Eu normalmente faço uma contabilidade e estipulo que meu computador seja revisado a cada 6 meses, certo? Então, eu sempre pego o preço da revisão e divido durante o tempo de uso do computador. Ou então do tempo estipulado do serviço também. Mas aí depende de você. Se for um serviço muito pesado, como programação, por exemplo, aí realmente tem que fazer por cada serviço. Já for um trabalho de arte digital, que não pesa tanto, eu já normalmente faço a revisão a cada 6 meses. Daí, a gente tem um preço estipulado, R$17,91. Tá, professora, mas é a categoria 3. Bom, normalmente eu sempre adiciono centavinhos, pois coisas que duram mais de 1 ano, normalmente só precisam de uma revisão, tá? Aqui falando sobre máquinas de costura, agulhas, eu normalmente estipulo que minha máquina seja revisada a cada ano. Então, eu divido o preço da revisão, que normalmente é R$70, pelo gasto de tempo que uso ela, que é 2.800 horas, que é o tempo de serviço. Serviço anual, tá? Que normalmente dá 0,03 centavos por cada uso. Parece pouquinho,
mas, tipo, é essencial, caso você tiver algum problema e tal, você ter esses centavinhos, porque ajudam. E normalmente a agulha eu perco ou quebro. Então, eu sempre também adiciono mais um centavozinho para poder repor esses materiais que normalmente eu perco, alfinete, esse tipo de coisa. Parece complicado, mas assim, você entendendo essas partes, você estipulando o preço, você organizando direitinho, você consegue entender e não esquece mais. No fim, o urso, ele demorou 2 horas para ser feito, vamos dar um exemplo, tá? Para crochetar e mais 1 hora para fazer a roupinha. Então, ficou em torno de R$17,94 o gasto. Mais o preço hora, que são 3 vezes R$6,25, mais os R$17,94. No total, vamos fazer a conta aqui. Caso foi produzido e ele vai custar R$36,69. Não é um preço tão caro, não é um preço tão barato, é um preço justo. E é isso que a gente quer trabalhar aqui, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Curtam e se inscrevam no canal para a parte 3, que a gente vai trabalhar alguns outros detalhes. Por exemplo, não gastei toda a linha, trabalho com linha, como é que eu tenho que categorizar isso? Já que minha linha, ela tá com a primeira categoria. Então, tipo, quando sua linha é a primeira categoria, tem uma forma de calcular e a gente vai ver isso no próximo vídeo. Tá bom? Cheiro, tchau, tchau.